Da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Nosso coração é disperso, nossa mente vagueia, e nós queremos que o Senhor, pela Tua graça, assim como o pastor conduz as ovelhas às águas de tranquilidade, o Senhor nos conduza para o íntimo da Tua presença. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os convidados da festa. Muitas vezes nós sabemos de uma festa, a respeito de uma festa de alguém, mas nós não fomos convidados. E às vezes ficamos com inveja, porque éramos amigos ou somos amigos, mas os convidados das festas humanas, eles são seletivos, porque nem sempre se pode convidar todo mundo. Às vezes, quando você convida todo mundo, você não tem como pagar a festa, né? A festa é cara e tem que ser alguns critérios para escolher pessoas que vão fazer parte daquela festa. Jesus está contando aqui uma história, uma parábola. As parábolas são sempre verdades jogadas dentro da realidade do cotidiano. Uma parábola não é uma história em si. Ela é uma história que não significa um fato concreto realizado, mas é a experiência dos fatos concretos realizados. Não é uma fábula. Não é uma invenção. É algo que é real, que é uma realidade. Então Jesus está convidando aqui as pessoas a compreenderem que é uma festa. Há um banquete, há umas bodas. E nós vamos ler juntos o texto de Mateus 22, 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. A comparação que Jesus vai fazer tem a ver com uma festa de casamento, as bodas do filho dele. O velho mundo, o mundo imundo desse lixo das ambições, das competições, das paixões cegas, da política sórdida, dos pódios imponentes, divide os sujeitos que se sujeitam às suas regras sujas e nojentas, nesse jogo baixo, como heróis e vilãs, vencedores, derrotados, bem-sucedidos, fracassados, iluminados e obscuros. Esse é o mundo velho nosso. Aqui, aquela pessoa é bem-sucedida, essa aqui não, é um coitado. Aquele lá é um importante, esse aqui é um Zé Ninguém. Esse é o mundo do mérito, né? Essa é a divisão baseada na hierarquia do mérito, que classifica as pessoas de acordo com as conquistas e valores alcançados. Foi nesse contexto rico de virtudes humanas que Jesus apresentou uma parábola focalizando a graça vulgar. A palavra graça vulgar aqui, ela tem o sentido de mostrar uma graça estendida a todos, uma graça descomprometida com qualquer ideia de mérito, uma graça que não tem degraus para você subir, onde o velho e a criança podem entrar,
porque não tem nenhuma dificuldade, onde os aleijados podem passar, é uma graça ao rés do chão, é uma graça que compartilha a sua absoluteidade a todos. Nós vamos ver que ele diz bons e maus. Não é? A religião judaica pós-Babilônia se constituiu numa estrutura fenomenal de peso na excelência, sob a sombra do humanismo satanista de Nimrod, o caçador das almas na fortaleza de Anu, ou no palácio das trevas. Esta é a ditadura da meritocracia. Eu queria depois, aqueles que são estudiosos, porque nem todos gostam de estudar, de pesquisar, a internet tem muita coisa suja, muita bobagem, mas tem muita coisa boa. Procurando sites bons, você pode ser bem informado. Quem é esse Nimrod? Aqueles que têm bíblias de rodapé boas, nós temos algumas, como a Bíblia do MacArthur Jr. Eles põem os nomes daqueles que promoveram o projeto. Porque não tem Bíblia de fulano nem de cicrano. A Bíblia é de Deus. Mas como eles fizeram aqueles projetos de rodapé, como a Genebra, são Bíblias que têm bons rodapés de orientação. Vocês vão ver esse cidadão Nimrod, ele aparece lá no capítulo 10, verso 10 de Gênesis. Ele é um personagem filho de Cush, que é filho de Cão. E tem uma linhagem humanista. Ele foi um caçador de almas na presença do Senhor. É aquele que rouba as almas. O Apocalipse vai mostrar isso, que Babilônia tem como finalidade principal caçar as almas. Roubar a nossa energia. E este Nimrod foi o criador deste projeto humanista. O símbolo dele é o filho dele. Ele casou-se com uma mulher chamada Samiramis. Mas ele morreu na guerra antes de coabitar com ela. E ela teve um filho chamado Tamuz. Esse Tamuz, o símbolo dele é o falo, é o pênis, que é o símbolo do humanismo satanista. E ele domina todo o sistema. Vocês conhecem vários muito importantes. Em São Paulo nós temos do Ibirapuera ali, acho que é Anhanguera ali, naquela Ibirapuera, aquele monumento que é bem grande. Em Washington tem um dos maiores do mundo. No centro da praça de São Pedro, na frente da Catedral de São Pedro, a Basílica de São Pedro, não posso chamar aquilo de catedral, é Basílica, é maior. De São Pedro, em Roma, tem um. Lá no Champs-Élysées de Paris tem uns 2. Ele é o símbolo do humanismo, da força do poder humanista. Aqui em Londrina tem uns pequenininhos aí, que é mais de anão, mas mas tem uns por aí. Ele tem como finalidade apresentar a função do mérito. Tudo que é meritocrático tem como fator o modelo de Caim, que é o modelo do suor, do esforço, da ditadura deste sistema de valorização ao humano. Segundo Jesus, Satanás é o personal trainer do humanismo, valorizando a autocompaixão da vítima e o desempenho arrogante do ego. Acima de tudo, vamos ver o que Jesus disse a Pedro depois que ele
chamou Jesus à parte e fez uma observação que ele não podia morrer, que ele não podia ir para a cruz, que ele tinha que se preservar, que ele não podia, porque ele tinha que estar ali e ele queria fazer de Jesus uma vítima do vitimismo, não uma vítima do sacrifício. Então Jesus diz o seguinte, vamos ler em Marcos 8:33. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O que Jesus está dizendo, Pedro, o que você acabou de fazer agora é ser porta-voz de Satanás. A presidente da República, ela tem um porta-voz que fala em nome dela. E Pedro foi o porta-voz de Satanás. Aquele sotaque era satânico. E Pedro havia se enredado nas malhas do direito sindical do velho Adão, na defesa do que é o homem, que é humano. Satanás é o advogado dos direitos humanos do humanismo. Eu ia dizer aqui da ONU, mas é muito ofensivo. Ele insiste na tese da divinização humana. Seu projeto é provar que o ser humano pode se tornar, de fato, independente de Deus. Para isso, ele faz algumas concessões. Por exemplo, ele até permite uma pregação da graça, desde que seja condicional. É graça, sim, mas você pode ver o sotaque assim. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas você precisa, pronto. Isto é satânico. Isto é humanismo. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ponto. Não existe glória para nós. Graça é Deus dando, fazendo tudo, a quem não merece coisa alguma. Desconstruir isto, meu amado irmão, é um trabalho do Espírito Santo extraordinário. O Evangelho é a favor da redenção do ser humano total, porém é contra tudo o que for de cunho humanista em essência. Deus ama apaixonadamente todos os seres humanos, jamais as suas pretensões de autossuficiência ensoberbecida. Um ser pessoal realmente finito, independente de Deus, do Deus onipotente, é um perigo permanente. Um dos traços que caracteriza essa pretensa independência é a escassez da oração. Agora, presta atenção. Você ora ou não? Não é comigo que você vai tratar. Esse assunto é assunto da sua consciência diante de Deus. Eu não estou falando se você se ajoelha lá no seu quarto, ou se você ora de alguma forma. Eu estou perguntando se você ora ou não. Essa é a medida, se estamos dependendo de Deus ou não. O quanto nós estamos em comunhão e oração com Deus. Essa é a medida. E aí nós vamos verificar o nosso estado de dependência humanista ou de dependência de Deus. Não vamos pensar que é por outras formalidades, é por relacionamento, é por comunhão. O humanismo
em seu fogo teomaníaco, isto é, em sua tendência narcisista de se autovalorizar, ao contemplar a sua beleza no espelho do poço, bem como o seu desejo apolíneo de perfeição, sempre aprova, como convidados de honra em suas festas, os iluminados, os bem-sucedidos, os vencedores, os heróis. Esse é o padrão do mundo e da religião ilustrada com os lubrificantes humanistas. Olha, eu quando vou olhar no poço, o meu retrato, eu vejo o espelho meu. Será que existe alguém mais digno do que eu? Será que existe alguém mais importante neste mundo do que eu? Aí eu faço como Apolo. Apolo era aquele Deus lindo, perfeito. Eu quero na minha festa só gente de primeira classe. Então Jesus disse assim, quando você for dar um banquete, ele está falando sobre graça, você vai e convida aquele que não pode pagar, que não pode lhe devolver uma outra festa. Porque eu, por exemplo, não sei receber graça. Se alguém me convida para jantar na casa dele, eu já fico falando com a Carmita. Carmita, nós precisamos fazer alguma coisa para ele vir jantar na nossa casa. Ah, mas isso é gratidão. Não, isso é uma pessoa que não sabe receber graça. Precisa trocar. Isso faz parte do nosso sistema de mérito. Esse sistema é muito pesado. Ele puxa muita energia da gente. Eu fui dar um livro para uma pessoa e ela disse, não, mas eu quero pagar. Eu disse, não, eu estou lhe dando o livro. Mas por quê? Eu digo, porque você é tão estúpido que não sabe receber. Só por isso. Vamos aprender. A gente não sabe receber. Há um orgulho muito grande dentro de mim. Você sabe que uma das grandes dificuldades que eu tive uma vez foi quando eu fui fazer um casamento fora daqui. Eu estava com meu carro estragado e um irmão me emprestou um carro para eu ir fazer o casamento. Eu voltei no domingo, eu encontrei com ele e disse, eu não lhe devolvi o carro ainda porque eu preciso lavar e colocar o combustível para entregar o carro. Ele disse, que carro? Aquele que você me emprestou. Que carro que eu lhe emprestei? Eu digo, aquele Del Rey que você me emprestou para eu ir fazer o casamento. Ele disse, não lhe emprestei carro. Você está ficando doido? De sexta-feira para cá você perdeu a memória? Ele virou e disse, não, eu te dei um carro. Quando ele disse, eu te dei um carro, eu comecei a tremer as pernas e chorar. Eu não... Como é que pode o cara me dar um carro? Ele é o meu amigo. Ele é meu irmão, mas como é que ele pode fazer um negócio desse? Eu disse, não, eu não aceito. Ele disse, você prega sobre graça e não sabe o que é graça? Eu não sei o que é graça. Eu não sei se vocês sabem. Eu não sei se vocês sabem o que é graça. Mas eu não sei. Por isso eu estou chamando de graça vulgar. Essa casta inchada como eu, não gosta da graça plena. Como já disse, até admite uma graça vigiada e protegida nos bastidores. Mas será sempre uma graça sob custódia. Para essa gente snob, é inconcebível uma aceitação incondicional baseada apenas no amor furioso do Pai. Mas foi exatamente nesse contexto da altivez que Jesus contou esta parábola das bodas, onde o rei enviou um convite para essa turma preconceituosa e a mais maquiavélica que existe nesse planeta, os religiosos, em todos os seus matizes. Não existe ninguém mais aí você adjetiva do jeito que você quiser, mais
complicada no mundo do que um religioso. Aí você não pensa que é o vizinho, não. Não pensa que é o católico, que é o protestante, lá o outro, da outra igreja, não. Não pense nisso. Procure ir para o banheiro. Fecha a porta, e eu acho que quase todo banheiro aqui deve ter espelho. E olha bem para a cara do sujeito. Ninguém pode ser mais velhaco do que o humanista com a máscara polida nas oficinas da religiosidade. Veja que não foi um súdito qualquer que enviou o convite. Foi nada mais e nada menos do que o próprio soberano rei. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Foi o rei que fez o convite. Veja bem, então no verso 22, 3. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Sir Winston Churchill disse certa ocasião: se o rei me faz um convite, até mesmo por educação eu tenho que ir lá, porque é o rei. Isso porque o rei havia feito um convite a um ilustre Sir que não gostava do rei e recusou. Agora, o rei fez um convite e convidou para a festa. Mas eles não quiseram. Não quiseram vir. E por que não quiseram? O que estava por trás dessa recusa? Não se tratava de um convite de Sua Majestade, o rei. Como um vassalo pode rejeitar a convocação do seu soberano? Tem piruá em excesso nesse saco de pipoca. Uma vez eu fui para um cinema, comprar um saco de pipoca, e estou lá comendo pipoca, porque um dos bons lugares de se comer pipoca é em filme, é assistindo filme. Não sei por que isso ficou, mas ficou. E é uma coisa boa, a gente está lá comendo pipoca aí. E de repente eu vi que veio um piruá junto, quase. Lá foi minha restauração. E para restaurar depois, eis o problema dos piruás. Gente, no contexto judaico antigo, pós-babilônico, Babilônia, o povo saiu de Babilônia, lembra-se, foi a primeira leva, lá com Zorobabel, depois Esdras, depois Neemias, voltando. Esse contexto de 70 anos que o povo passou na Babilônia, foi o período em que o culto judaico foi modificado, foram criadas as sinagogas, o sistema de educação religiosa mudou completamente e perdura até os dias de hoje em todo o mundo judaico-cristão. Então, no contexto judaico antigo pós-babilônico, os convidados costumavam pagar pelos custos da festa. E ainda hoje, em algumas comunidades sionistas, eles mantêm este hábito de excelência e gentileza. Mas a festa das bodas do filho do rei não pode ser subvencionada. O assunto em pauta aqui é a graça plena de Deus, que é definida como sendo um favor imerecido e sem qualquer reciprocidade do beneficiário. Deixa eu dizer aqui, um judeu quando vai fazer a festa de um filho,
ele dá a festa, mas os convidados pagam pelo banquete. É um gesto chamado de gentileza, para não dar custo para o dono da festa. Se isso pega aqui, vai ser muito bom, porque você pode convidar todo mundo. Porque cada um vai por adesão, não é? A festa, aí vai custar, depende do prato que a pessoa vai saber. Se for lá no Planalto, fica sempre mais caro, porque a comida de lá é uma das melhores do Brasil. Sem dúvida nenhuma, nem é propaganda que estamos fazendo, não, porque é consideração daquilo que a mídia está contando. Aí você pode dizer o seguinte, vamos para a festa, tem que pagar, não tem problema. Eles não dão presentes para o noivo, mas ajudam a pagar a festa. E os pais, então, no acúmulo, dão o presente que os noivos precisam. Normalmente dá uma boa quantidade. Dá mais do que esses presentinhos besta que a gente compra para enganar a trouxa no dia do casamento. Essa rejeição ao convite do rei cheira a justiça própria. O orgulhoso não recebe esmola alguma, nem o soberbo acolhe a graça em sua plenitude. O rabino Menachem Mendelssohn Schneerson, ele morreu em 1990 e algum pedaço, chamava tudo aquilo que era de graça como se fosse o pão da vergonha. Foi exatamente isso o que levou os convidados do rei a recusar o convite. O Schneerson dizia o seguinte: tudo que for de graça envergonha o seu mérito. Não receba nada, porque é um pão vil, nojento da vergonha. Aí eu fui entender pela primeira vez por que o povo de Israel chamou o maná de pão vil, sem valor. Porque era graça. Era derramado do céu, gratuitamente. Eles tinham que ir lá só e apanhar. E eles chamaram pão vil, sem valor. Graça não é fácil se receber. Jesus insiste na persistência da graça. Deus não desiste do rebelde facilmente. Por isso há sempre um novo convite divino sendo despachado pelo correio dos céus. Vamos ver. Eles rejeitaram. Primeiro, Jesus mandou um segundo convite. Aqui em Mateus 22, 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Aqui a coisa ficou mais clara. Porque o primeiro convite, ele é um convite assim genérico, assim. Enviou os seus servos para chamar os convidados para bodas, mas eles não quiseram. Aí ele vai especificar. Ele diz assim: o banquete é meu, os bois são meus, está tudo preparado, e vocês só vêm com a boca. Pode vir. Agora a coisa ficou bem clara. O banquete tinha um patrocinador exclusivo. E a festa tinha o seu dono. O cardápio foi preparado pelo próprio rei, o chefe da cozinha, que usou como ingrediente o que ele mesmo produzia, e tudo estava pronto. Então, o que cabia aos convidados era vir e banquetear-se. Isto aqui chama-se graça plena. A coisa ficou agora bem clara. Pode vir.
Tudo está pronto. Quando essa expressão tudo está pronto ou tudo está consumado, lembre-se que é graça plena na Bíblia. O que aconteceu em segundo é de fato muito estranho. Vamos ler os versículos 5 e 6 do capítulo 22 de Mateus. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Aqui você tem as respostas para a graça plena: indiferença, agressividade. Como pode? Que reação bruta é essa diante de um convite tão gracioso e generoso? O rei estava apenas oferecendo tudo graciosamente. É uma loucura essa atitude, mas essa é sim a real resposta do mérito diante da graça imerecida. Indiferença, perseguição. Indiferença, perseguição. Eu não coloquei a palavra indiferença aqui, e você pode colocar a palavra aí. Os indiferentes, vou dizer mais aqui, os indiferentes são piores do que os que perseguem. É uma opinião pessoal. Uma parte dessa turma do merecimento se tornou indiferente e foi cuidar dos seus afazeres. A outra, mais ensandecida, ficou fula de raiva e atacou feito fera ferida quem estivesse por perto, anunciando a graça plena. Eu não sei bem o que gera essa revolta, todavia a coisa é realmente feia. Já vi bem de perto algo parecido, não igual, mas é de arrepiar uma estátua de pedra. A fúria dos religiosos acuados é horrorosa. Uma vez lá em Curitiba, por duas vezes, uma mulher e outra um senhor. O senhor quase rasgou meu paletó. Naquele tempo eu usava paletó. Ele segurou com força, com raiva, e disse umas coisas bem elegantes. Teve um pastor aqui que fez um casamento dos nossos aqui e teve que sair fugido depois, pelo fundo, ele e mais um irmão que estava com ele, por causa da graça que enfurece. Um outro aqui, que eu fiz o casamento, disse que ia me matar logo depois. E a Deise, que já foi para a glória, Deise Riberg, chegou perto de mim e disse, o pai da noiva disse que vai pegar você depois. Eu digo, antes que ele me pegue depois, eu vou logo na mesa dele. Aí eu fui lá na mesa e disse, o senhor ficou com raiva de mim, e disse que quer me pegar, então eu já estou aqui. E ele ficou sem graça e disse, olha, eu não tenho nada a ver com o que a palavra de Deus está falando. Não fui eu que escrevi a Bíblia. É o que ela diz, é isso mesmo. Depois ele veio na minha mesa e veio pedir perdão. Porque a graça, ela ofende o mérito, ela mexe com o sujeito. E o sujeito que tem muitos brios, ele fica revoltado. Como é que vale? Um pastor me disse assim, ô Glênio, quer dizer que tudo que eu fiz no meu passado não vale nada? Eu digo, não vale nada. Paulo disse que era os trapos, aquilo tudo era lixo, era esterco. Tudo. E veja que Paulo era irrepreensível. Fora de Cristo Jesus, nosso comportamento, nossa glória não vale absolutamente nada. A carne para nada aproveita, não aproveita nada. Pode ter o que tiver, não vale nada. A graça ofende tanto o mérito que acaba desencadeando indiferença crônica por um lado e revolta aguda pelo outro. Agora só há uma manifestação soberana do rei. O rei, a fim de intervir nessa situação absurda. Vamos ver o que é que o rei fez em Mateus 22:7.
O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Alguns estudiosos da Bíblia querem dizer que, por exemplo, o que aconteceu no ano 70, quando o general Tito tomou a cidade de Jerusalém e a devastou, que seria um cumprimento desta parábola. Eu não chego a esse ponto, mas certamente que a figura ali pode muito bem representar uma realidade semelhante a isto aqui. Ele derrubou todas as construções, destruiu os muros, derrubou o templo, botou fogo em tudo. Cerca de 1 milhão de judeus foi morto naquela ocasião. Foi um massacre tremendo, tremendo. Tudo indica que não há remédio para a antigraça. Para essa religião sem graça, só a morte dos assassinos, dos que pregam as boas novas, e fogo nas muralhas dos indiferentes. Aqui me parece tem um indício apontando para a cruz de Cristo. É imperiosa a morte do velho Adão em Cristo crucificado. Mas só um milagre. Saulo de Tarso foi um desses antigraça conquistados pelo milagre da suficiência da graça plena. Lá em São Paulo, enquanto nós pregávamos numa igreja, depois da reunião, um irmão chegou perto de mim e disse assim: você se lembra quando você pregava no professorado, no teatro do professorado paulista? Se lembra? Você se lembra um dia que houve lá um levante e queriam fazer uma pressão em cima de você? Eu digo, tem uma vaga ideia. Eu sei que o pastor Carlos Alberto me tirou logo quando saímos. Ele disse, eu era um daqueles que estava lá fazendo uma rebeldia contra você. Mas hoje eu sou pastor de uma igreja que tem um nome interessante, que eu não me lembro o nome dela agora. Ele disse, eu sou hoje um dos pregadores dessa mensagem doida. Eu digo, graças a Deus que Deus faz milagres. Ela é uma mensagem louca, porque ela é a mensagem que vai buscar o indigno. A graça é assunto para os fracassados. É coisa para falidos. Nada melhor do que uma boa dose de insucesso para prover a falência total dos ensoberbecidos. É uma das orações que a gente faz. Eu me lembro de uma vez que eu estava com o pastor Abuchaim, o irmão René e o irmão Paulo Degueus. Nós estávamos conversando e um deles contou uma história assim. O fulano de tal, ia já dizer o nome da pessoa, mas não vale a pena. Fulano de tal disse que o senhor é homossexual. E ele disse, vamos orar? Imediatamente ele baixou a cabeça e começou a fazer uma oração e disse, Pai querido, me vinga de fulano. Quando ele disse me vinga, eu tomei um susto. Eu digo, meu Deus, esse homem de Deus que eu tenho tanta apreciação, isso foi num átimo de segundo. E ele está dizendo, me vinga de fulano. E quando ele disse, me vinga de fulano, faze com que ele nasça de novo. Quando ele disse isso, eu disse, ô vingança bendita! Não deixe que ele passe deste mundo sem ganhar a experiência do novo nascimento. Ô vingança linda! Meu caro, eu conheço a história desse cara. O cacete desceu na vida dele. Mas não é o cacete de Deus, é o cacete que Deus comanda Satanás, chama Satanás para fazer o serviço. Porque para salvar o indigno é assim, para salvar o religioso só
porretada. Para salvar o ladrão na cruz foi traz-crai. Para salvar Jó foi mais de ano de cacetada. Então, caro distinto convidado, cuidado. Não resista à soberana convocação divina. Porque Deus te ama loucamente e Ele não quer te perder. Os desqualificados não têm dificuldade em celebrar, em receber a esmola da graça. Eles são os verdadeiros convidados para a festa. Vamos ler os versos 8 e 9 do capítulo 22 de Mateus. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para bodas quantos encontrardes. Agora, veja as palavras: os convidados não eram dignos. Qual é a dignidade dos convidados para a festa das bodas do Cordeiro? Da boda do Filho do Rei. Se eles que tinham projeção não eram dignos, quem são os dignos? Veja bem que ele disse: ide para as encruzilhadas. Numa outra versão desta realidade espiritual, ele disse: trazei os coxos, os mancos, os aleijados, os cegos. Vai para lá e procura quem... No salão da festa, do banquete da graça plena, a dignidade dos convidados é a total ausência de méritos. Porque o rei afirmou que os primeiros convidados não eram dignos. É exatamente pela absoluta falta de indignidade. Somente aqueles totalmente indignos são dignos de participar do ágape da graça. Quem são os convidados? Conversando uma vez com uma pessoa ilustre, ele virou e disse assim: eu tenho um nome a zelar. Eu tenho uma minha dignidade. Disse: deixa eu sair de perto. Porque aqui estamos diante de alguém ensoberbecido. Vamos sair para não discutir. A Bíblia manda não discutir com essa turma. Cai fora. O rei, então, manda buscar nas marginais os marginais, nas vielas os vilães, nos becos, esquinas e ruas, todos quantos encontrassem, fossem maus ou bons, vadios e ativos, mas que não fossem dignos de mérito e que enchessem o salão da festa. Vamos ler o verso 10 do capítulo 22 de Mateus. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala banquete ficou repleta de convidados. Vai e busca tudo que você achar. Vai. Eu, baseado nesse texto maravilhoso da palavra de Deus, o Matthew Henry diz assim: eu vou ter 3 grandes surpresas quando chegar lá no céu. A primeira é que eu não vou ver gente que eu tinha certeza que ia estar lá. A segunda é que eu vou ver gente que eu tinha certeza que não ia estar lá. E a terceira, e mais extraordinária de todas, é que pela graça eu estarei lá. Isto é, gente que entende. Isso ele escreveu há pouco tempo atrás, 1640. Foi quando ele escreveu essa bobagem. Essa bobagem. Na celebração das bodas do Filho do Rei, é tudo gracioso. Tudo absolutamente gracioso.
Até a roupa de todos os convidados era presente do rei. Ninguém poderia entrar no recinto da festa com as suas próprias vestes. Os trajes na Bíblia tipificam a justiça. Por exemplo, a justiça do ser humano é vista pelo profeta Isaías como trapos, mulambos de imundícia. Deste modo, como poderíamos participar desta festa nobre vestindo com os andrajos da justiça própria? Então, eu fui convidado para a festa do rei. Vamos imaginar. Eu vinha com o meu smoke. Quando eu chegasse lá na porta, o porteiro, o promoter da festa, ia dizer: tira o seu smoking e veste a minha roupa, a minha toga. Não, mas eu quero entrar. Não pode. Aqui você não entra com a sua roupa. Mas a minha foi feita pelo Zenga, Hermenildo Zenga. Ele dizia: não se zanga, mas pode tirar a sua roupa. Tira ela, porque não é para entrar aqui com essa roupa. Mas a minha foi feita sob medida para essa festa. Não, senhor, pode tirar a sua, veste aqui, senão você não entra. Que coisa mais interessante. Depois você leia com Apocalipse, que a Bíblia diz lá que aquelas roupas que eles vestiam, aquelas roupas brancas que eles vestiam, era a justiça do Cordeiro. Foi assim que o rei... Não. Na celebração das bodas do filho do rei é tudo gracioso. Já lemos esse, né? Foi assim que o rei percebeu um penetra no salão quando estava saudando os convidados. Vamos ler o verso 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Vejam que os inimigos da graça de Cristo não são apenas os indiferentes e agressivos, mas também os fingidos. Como pode esse sujeito esperto ter entrado pela portaria sem ser visto? É aqui que reside um grande problema: a aparência, o disfarce do lobo em pele de cordeiro. Como foi que ele entrou? Porque tinha os vigias que recebiam a pessoa. Como é que se usa essa expressão na diplomacia? É aquele que fica, o recepcionista, mas tem uma expressão. Ele fica ali na porta e recebendo em nome do rei. O rei não é o que fica recebendo. Tem aquele que fica lá, quando dá festa no Itamaraty, da presidência da República, tem um diplomata que fica lá representando o governo e cumprimentando as autoridades. Não? Então tem que ver, e ali tem a turma dos crachás, né? Para saber quem é quem, para não entrar ali o penetra. Festa de gente grande é uma complicação. Outro dia eu fui barrado no casamento que eu ia fazer. Foi uma coisa interessante. Eu e minha mulher ficamos na porta. Eu dizia: moço, eu sou o pastor que vou fazer o casamento de beca e tudo. E o cara, o leão de chácara lá na frente, valente, o senhor não entra aqui. Porque eles tinha que ter um cartão. E o noivo fez o convite em cima da hora, para cobrir o moto que fugiu da raia do casamento. E lá fui eu, e eu não tinha o tal do cartão. E sem o cartão, como é que entra?
Muitos usam suas túnicas de justiça humana de tal modo parecidas com a legítima vestimenta da justiça de Deus, que conseguem ludibriar até os seguranças treinados. Nada pode ser mais enganoso do que um fariseu vestido com as roupas do cordeiro. Contudo, não passa no controle de qualidade. Basta só uma olhadela do rei e tudo fica totalmente esclarecido. E verso 12 diz: e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Olha, bem atenção, o rei tem todos os detalhes nas suas mãos. A festa era dele, o cardápio era dele, a ordem era dele, o convite era dele, a roupa era dele. E ele sabia de tudo. Ele sabe quem é que tem justiça própria e quem é que tem a justiça de Deus. Ele sabe. Só que a minha justiça, ela é muito semelhante às vezes com a justiça de Deus. O reino do Pai e o reino é o reino da graça plena. Nesse caso, ninguém participa na festa das bodas do Cordeiro vestindo seus trajes sujos de justiça própria. Nem jamais poderá enganar aquele que conhece as entranhas da alma e as entrelinhas da moda. Ele sabe como ninguém quando é que a nossa justiça. Uma das coisas que o pastor Abuchaim me ensinou lá no barco foi o seguinte: quando vinha um seminarista para fazer um trabalho no barco, ele espezinhava os seminaristas. Com o quê? Mandando fazer coisas indignas. Por exemplo, você hoje vai lavar o barco. Vai lavar com um pano de chão, vai limpar, bem limpado. Eu viajava de Guaíra para Presidente Epitácio com ele, com 2 seminaristas de um seminário aqui do Paraná. Aí ele disse: vá limpar e ele falava assim com certa dureza: vá limpar o barco, viu, moço? Aí o moço olhou para ele assim: o senhor acha que eu fazendo seminário venho aqui para limpar barco? Aí ele disse: não, filhinho, não acho não. Procure outra profissão. Ele desceu no próximo ponto e foi embora. Cutuca. Você sabe, já contei mais de 1000 vezes, mas nunca é pouco. Já estamos perdendo tempo mesmo, já passou da hora, já vamos. Do Felipe de Merton chegando para ver a moça, a freira que estava fazendo milagre. Era uma freirinha nova, noviça, fazendo milagre, e o Papa manda o teólogo fazer uma investigação para ver se era verdadeiro aquele fato, se era de Deus ou se era da própria mulher que estava fazendo milagre. Porque tem milagres de Deus e tem milagres dos poderes latentes da alma. Tem milagres que são feitos por Moisés pelo poder de Deus e feitos por Janes e Jambres pelos poderes da alma. Então o Felipe de Merton viajou a cavalo por muitos dias, chegou lá na cidade com as botas sujas, botou as botas em cima da mesa, conversou com a madre e disse assim: é aqui que tem uma freira que faz milagre? Disse: estava uma bênção ela fazendo. Ele disse: eu quero conhecer essa moça. Aí ele com as botas ali em cima, sujas de viagem, sujas de esterco de cavalo, de viagem, de lama. Ele pôs ali as botas e a noviça entrou ali e chegou. Ele disse: então, filha, é você que Deus está usando com muito poder? Ele disse: certamente Deus está. Aí começou a falar de suas obras, porque quando a gente começa a falar das nossas obras, tem alguma coisa errada. Aí o Felipe disse assim: olha, eu queria conversar com você, mas antes de tudo, vai lá na cozinha, põe um pano molhado e limpa aqui as minhas botas.
Logo, logo o espírito do orgulho se manifestou e disse assim: Deus está me usando com grande poder para fazer essas coisas humildes podem outra pessoa fazer. Aí Felipe de Merton disse: muito obrigado, já temos a resposta, e escreveu para a sua santidade o Papa a seguinte frase: tudo é falso, falta ali o elemento fundamental da vida de Cristo, humildade. Ponto. Não vem com essa para cá não. Cutuca, zangou, pode saber. Saiu murmurando, pode saber. Ficou brabo, pode saber. Não é justiça de Deus. Tem direito demais. E isso é uma coisa: Deus não vai desistir de você. Não vai mesmo. A grande confusão na portaria do salão foi, sem dúvida alguma, a cor do branco e do quase branco da túnica. As cores semelhantes confundem até os mais preparados de todos os porteiros. Mas não se deixe enganar, o rei não come gato por lebre. O que foi que fez com que eles deixassem ele entrar? É que a túnica que ele vestia era parecida com a túnica do rei. Era muito parecida. Porque se ele tivesse, a roupa fosse branca, e ele tivesse ido lá comprado um prêt-à-porter pretinho, assim já feito lá no shopping, daquelas roupas pretas, né? Não tinha dificuldade, não era meu. Chegava lá e dizia: não pode entrar não, a roupa do rei é branca. Mas o branco e o quase branco, meu irmão. E se o porteiro sofresse de catarata? E se o porteiro tivesse um problema de miopia? Mas o rei não tem. O rei tem uma vista muito boa. Ele não usa óculos, não. Quando ele olhou e disse: epa, como é que você entrou aqui, meu amigo? O limite da graça é a sua rejeição deliberada. Agora já não resta opção. Veja bem o que aconteceu nos versos 13 e 14. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que adianta tentar passar por bom moço? O que adianta? Se a festa é para os indignos. O chamado da graça é abrangente. A escolha é seletiva. Muitos são conclamados e poucos selecionados. Então, qual será o critério? Com toda certeza, é a indignidade. Foi assim que o filho caçula da parábola do pai pródigo de amor entrou na festa. Por favor, irmão querido, deixa eu dizer uma coisa aqui. Você é indigno? Você já chegou ao conceito da profunda indignidade diante de Deus? Alguém já pode lhe chamar de todos os nomes mais feios deste mundo e você faz festa? Porque aqui é que é o teste. O teste é esse assim: bem-aventurados sois quando disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Presta atenção, não responda para mim e nem para o outro. Isso é diante de Deus. Se alguém lhe chamar de vagabundo ou vagabunda, você vai convidar
um amigo para fazer um jantar em homenagem a este título? Ou você vai perder a noite chorando porque lhe chamaram disto? E você ainda tem que defender. Senhor, que graça vulgar é essa que o Senhor quer que eu tenha? Se alguém lhe chamar de pilantra, de 171, você vai pular de alegria e dizer, bendito seja o Cordeiro, porque você está diante dele. 171 é diante do delegado. Senhor, eu me rendo diante do Senhor, o Senhor sabe. Estevão estava sendo apedrejado. Ele não tinha culpa. E ele diz, perdoa, Pai. Assistindo o filme da vida de Dietrich Bonhoeffer, ele está sendo condenado à forca. E aí o promotor chega perto dele e disse, chegou o fim. Ele tiraram a roupa dele toda, um frio doido, e ele começou a tremer. Isso é dia 7 de abril de 1945. Eu já estava nascido. No dia 9 de abril, dia 7 de maio foi o armistício. Aí ele andando ali com frio, ele diz assim, está com medo? Disse, não, estou com frio. Chegou o fim. Ele disse, não, o começo. Vocês não me apavoram. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso. O chamado da graça, meu irmão, é abrangente, a escolha é assim. E quem foi que foi para a festa no dia da pródigo? Que credencial tinha aquele desgraçado que gastou tudo? Considere bem esse texto com todo cuidado, de quem ama a verdade no íntimo. E veja você, por esse exemplo, quem são os convidados da festa? Preste atenção nos detalhes da história. Vamos ler esse texto um pouquinho longo de Lucas 15, 21 a 24. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Quem é esse filho? Quem é esse filho, queridos? É o filho bom ou o filho mau? É mau, né? Não, esse era o filho indigno. Esse é o filho indigno. Ele gastou a herança do pai, ele foi para longe do pai, ele se desgraçou, mas o pai nunca desistiu dele. Porque enquanto ele estava lá, o pai estava preparando a festa cá. Enquanto ele estava no chiqueiro, o pai estava preparando um salão de festas para o filho. Isto você não vai encontrar em nada neste mundo do mérito. Você só vai encontrar na graça de Deus. E a igreja de Jesus Cristo não é igreja dos especiais, no sentido especiais dos mais dignos. A igreja de Jesus Cristo é a igreja dos falidos, que encontram na graça de Deus a suprema aceitação incondicional.
mas fere o mérito. Eu sei que alguns vão sair daqui murmurando, reclamando. Não tem problema. Isso só vai trazer o vômito para fora. O mineiro ia viajando do lado de um homem muito forte. Muito forte. Descendo de Belo Horizonte para Governador Valadares. A estrada é assim, ó. E o mineirinho ali do lado do halterofilista que dormia. Perto da janela e ele no meio. E o mineirinho... E aquelas curvas, você sabe como é curva em ônibus, às vezes enjoa. E ele... E uma daquelas vezes ele... Exatamente no peito do outro. E ele dormia. E o mineirinho limpou a boca ali, ficou quietinho, daqui a pouco ele acordou e olhou para o mineirinho olhou para ele e disse, me orou? Mas não vai ser o do mineirinho, não, vai ser o seu mesmo, viu? Vai sair, vai fazer muito mal. O convite para a festa diz assim, vem. As últimas palavras do livro de Apocalipse é um convite da festa. O Espírito e a noiva dizem, vem. De graça, recebei da fonte da água da vida. Vem. Há um convite. Vem. A confirmação do convite assegura, eu não sou digno. O filho pródigo, ele fez um discurso, ele era preparado em 3 laudas, depois você leia no texto lá. 3 laudas, ele só disse 2, o pai cortou a outra. Pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Quando ele disse assim, eu não sou digno, o discurso foi cortado. Porque para entrar na festa só tem isso, esta é a pré-condição. Eu não sou digno dessa festa. Aí ele já, festa, empregados, cuida aqui. Cuida aqui. E aí, olha... Eu não sou digno. Então a ordem na portaria é, entre bendito de meu Pai, celebre, aleluia. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.